aquele povo. Jesus falou, eu vim para as ovelhas destruídas da casa de Israel. Ele não veio para Edmilson brasileiro no século XXI. Não, sim, sim. Por isso que quando eu leio a Bíblia, eu tenho que ler com óculos, com outros óculos. Eu não posso ler a Bíblia de maneira fundamentalista. Ah, tá. Você tá falando tipo Por que tu prega, cara? que nem você tá falando que nem o Dr. S. Tyler falou, não é isso? Não, a gente tem que Por que ressignificar prega, muita Edmilson? coisa. A gente tem que ressignificar muita coisa. E se eu não ressignificar, ô Antônio, Cara, eu vou acreditar que eu, Edmilson, posso cometer um Mas aí, Edmilson, como é que você vai ressignificar? Uma coisa Olha, uma coisa e a outra não, qual é a lógica? Edmilson, como é que você vai ressignificar quando Deus disse que aquele homem que se deitar com outro homem deve morrer, deve ser morto, seu sangue será sobre ele? Como é que se ressignifica isso aí? O RC, nesse mesmo capítulo que fala quem se deitar com outro vai morrer, fala um monte de ordenanças também. Fala até de cavanhaque, ó, se você cortar o cabelo desse jeito, você tem que morrer. Ó, se você roubar o boi do vizinho, você tem que morrer. Então é óbvio que não é para mim hoje isso aí. Deus está doutrinando minha maneira de cortar o cabelo, o que eu devo comer, você sabe, Edmilson? como eu tenho que me vestir, e se eu não seguir, eu tenho que morrer. Por exemplo, o sábado... Calma aí. Não tem nada que eu mandei. Entendeu? Então não tem nada a ver com isso. Eu acho engraçado que o sábado era para ser perpétuo, né? É uma lei perpétua e quem não cumpriu isso era para ser morto, de forma perpétua. Aí o cristão hoje faz o que quer. Aí virou bagunça. Pronto, o que é mais legal, exatamente Edmilson, isso aí, ó. Como o Antônio citou essa passagem aí, Edmilson, em relação ao sábado, então, os cristãos já não seguem mais isso aí. Por que é que esses cristãos, eles insistem em querer seguir essa parte onde convém, a parte lá da homofobia, quando eles são homofóbicos, eles insistem em querer cumprir essa daí, mas quando a gente cita, por exemplo, para eles a questão de cumprir os sábados, aí eles vão colocar todo tipo de arrodeio. Por que eles fazem essas acepções? Tipo, eles tomam a liberdade de trazer para os dias de hoje aquilo que eles convém. Quando não convém, não trazem. É tipo você, por exemplo, Edmilson. Você toma a liberdade de trazer para os dias de hoje a passagem lá, por exemplo, de Mateus 10, 8. Mas Mateus 10, 7. Mas Mateus 10, 8, você diz que não é para trazer para esse tempo. Fica lá para aquele tempo. Por que vocês fazem isso? Por que vocês não deixam tudo lá para aquele tempo, visto que hoje não funciona mais? E tem outra coisa também, RC. Vamos pegar aí o Paulinho também da Pamonha, né? Que diz ali como que o escravo deve ficar extremamente submisso aos seus senhores, né? Apanhar e ficar quieto. É cristianismo, né, filho? Olha, então, vamos trazer Paulo. Rapidinho, ó. O biólogo Henrique falou aqui, ó. Mas o pastor está ressignificando, está pedindo a morte de homossexuais na igreja dele. Cara, isso, eu vou botar o vídeo aí daqui a pouco, para a gente poder ver que já tem quase 900 pessoas assistindo, então acho que muita gente não viu quando eu botei o vídeo no começo, né? Acho que a galera quer ver de novo. O Bruno Goulart falou aqui, ó. Pior é ver esses caras vomitando ódio, quando na verdade são os que mais buscam sexo com travesti e prostituta, hipocrisia vivíssima. Pois é, cara. Muita gente sabe disso, que os caras ficam no púlpito. Eu não botei um vídeo aí da prima indo lá na igreja reclamar que o pastor chupou o pirulito e não pagou, né? Aí é complicado. Porque qualquer um que começa a estudar, que nem no meu caso, eu não estudei muito, mas o pouco que eu estudei, eu não tenho problema nenhum em falar, olha, isso aqui foi para eles, para mim isso não me serve, para mim isso não me interessa. Isso aí foi mas você não tem medo disso, Edmilson? Não tenho medo nenhum. Porque se vivo bem assim. Você que está errado, você não tem medo? Você vai estar contra Deus igual os ateus. Não, de jeito nenhum. Se um dia eu não tenho medo nenhum e sou bem, vivo bem, assim, sendo um cristão, mas óbvio que eu... Se Cristo está falando para você, cara, você não segue nada do que eu falo, os outros é que estão certos, eu não quero que você... Não quero nada com você. Não, Carol, como eu falei, eu questiono muita coisa quando as pessoas falam, isso aí é Deus que mandou. Isso eu questiono muita coisa, entendeu? O pessoal até me critica quando eu falo de contexto, né? Aquele contexto, aquela situação. Então, eu consigo separar bem as coisas. Isso então, você é o grande entendedor da palavra. Não sou.
Não sou. Eu simplesmente procuro ser um cristão, Que não eu faz tenho que tudo ter que a Bíblia empatia. diz. Eu sou um cristão que procuro ter empatia pelas pessoas, Coisa que a amor Bíblia ao não meu tem. próximo, amor ao meu próximo, entendeu? Mas, Fazer Edmilson, só para diferença. você rapidinho, mas eu faço tudo isso que você está falando, porque eu já vivi no sistema religioso, eu sou filho de pastor, vim 36 anos dentro da igreja, eu faço tudo isso que você está falando sem precisar de um livro, sem precisar de Jesus, sem precisar de Deus. E E a aí? lei de Deus, Mas não há segundo problema a nenhum eu Bíblia, ser a lei dos cristão. homens é melhor do que da Não, Bíblia, não. porque Não ela tô que falando regulou a isso. discriminação. Não estou falando, ô Edmilson, estou falando o seguinte, eu faço tudo isso sem precisar dessa muleta que você segura, que para mim é muleta. Mas Não, se pra você mim, pega a Bíblia como filosoficamente, partes de, tipo assim, amar o próximo, ajudar os órfãos, as viúvas, se você pega a Bíblia assim e recrimina essas partes ruins, beleza, seja feliz, cara. Agora, o problema é que tem pessoas que pegam a Bíblia, as partes ruins, e quer ressignificar para um tempo de hoje, e acontece igual esse vídeo desse pastor. Esse é o grande problema. E não adianta, cara, não adianta. Já li a Bíblia várias vezes, eu faço estudo direto, acompanho esses caras aí que estudam pra caramba também. Não tem como você seguir a Bíblia, nem Antigo, nem Novo Testamento. Não tem como. Não tem como. Justamente Você vai por ter que isso ser, que eu disse. você vai ter que Sem ser cometer um crime, né? freestyle. Você vai ter que ser freestyle. Porque tanto o Antigo digo- quanto o Novo, ele condena as pessoas. Tanto o Antigo quanto o Novo, viu? Ele condena. Faz acepção de pessoa. Não adianta, cara. Então, tipo assim, você pega filosoficamente só as partes boas e você rejeita outras. Sendo que nas coisas ruins foi Deus que mandou. Então fica difícil, né, cara? Sabe qual é o problema? O problema ressalvas grave aí, disso essa aí, questão de Deus mandou. o problema chave é porque as pessoas acreditam que a Bíblia é inspirada por um Deus, é escrita por um Deus usando mão de homem. O problema é isso daí. Porque, como o próprio Antônio citou aí, a questão da homossexualidade, isso aí existe antes que existisse o próprio ser humano na Terra. Antes de existir o ser humano, já existia isso aí, é natural. Na época que esse povo começaram com essa ideia aí de é contra o homem, não pode se deitar com o homem, quem se deitar é morto, esse tipo de coisa aí. Por quê? Por que isso aí? O que mais indica que foi o motivo disso aí é que aquele povo, eles eram geralmente povos nômades, povos que viviam migrando de um lugar para outro, povos que viviam enfrentando outros povos em batalhas sangrentas, guerra, muita violência. Eles precisavam de muita gente. Um povo numeroso significava um povo vitorioso, um povo com mais chances de ganhar uma guerra, uma batalha, um enfrentamento. Um povo numeroso enfrentar um povo pequenininho, eles massacravam aquele povo. Homem com homem não gera filho. Então, naquela época, eles precisavam gerar filhos e filhos. A mortalidade infantil era imensa, absurda, não existia vacinas, não existia essas coisas. E eles precisavam colocar isso na cabeça das pessoas. Qual é a melhor maneira de fazer as pessoas obedecerem? Duas. Uma é através da lei, impondo, olha, você tem que fazer. É a nossa Constituição, é a regra. E a outra é através do psicológico, sem forçar. Olha, é a vontade de Deus. É isso que Deus Por quer. isso que Deus não tem nada a ver com isso, beleza, Ele Carol? não. Por isso que Deus não tem Lógico nada a que ver não. com isso. Deus A nenhum gente sabe jamais que é o Não homem. tem escreveu nada alguma a ver coisa. com nada, Não Edmilson. tem Deus não nada a ver com existe. isso. Por isso que eu falo, é Isso aquele daí, a contexto. Bíblia é a cabeça de homem. Tanto Viu, que Deus nenhum escreveu tem nada. toda uma história política. Deus é semelhante ao homem. Não é nós que somos semelhantes a Deus. Deus é Viu, semelhante RC? ao É homem. contexto ou não é contexto, Todas as RC? justificativas que Sim, Deus é. precisa É é contexto, não sobre é? a lei do É homem. Carolina contexto, terminar. Então, assim, Edmilson, a Bíblia, obviamente, não foi escrita por Deus, porque Deus não existe. eu Olha, creio, Carol, na A existência Carolina de falou Deus. bem. Você está falando bem também, Edmilson. Só que o problema, Edmilson, é o quê? O problema é que você se diz cristão e você diz que Jesus realmente é um semideus. Ele é o Filho de Deus, o representante de Deus na Terra. E quem é esse Deus? É o Deus dos Hebreus, é o Javé, é o Deus do Antigo Testamento. O problema é que você acredita que esse Deus existe, ele é real. E a única fonte dele, Edmilson, são as escrituras daqueles povos.
Seja a que estão na Bíblia, seja as que não entraram na Bíblia, os apócrifos. Por exemplo, você pega aquele tal livro dos justos, né, o conhecido lá como livro dos justos, que é o livro de Jaché, você pega aquilo ali, tá o Pentateuco inteiro descrito ali, coisas que não estão na Bíblia, nascimento de Abraão, você vê ali como foi as injustiças do nascimento de Abraão. Cara, um filho de escravo, o pai do Abraão pegou um filho de escravo e entregou para o rei pegou ele e tacou no chão de cabeça para baixo com toda a força para salvar o Abraão. Aí aquilo ali está sendo um desígnio de Deus, porque Abraão não poderia morrer, porque estava pela a promessa de Deus que os descendentes deles herdariam toda a terra e massacrariam todos os povos. Entende, cara? Como isso é atribuído a um Deus, os absurdos, as coisas mais horrendas. Mas quem atribui a Deus, o RC, é o próprio homem. Quem atribui Pronto, isso? Edmilson, é isso mesmo. Deus nenhum fez nada. Concordamos todas! Aê, Edmilson! Parabéns, Edmilson. Mas olha só, Mas eu Edmilson, posso ser cristão, viu? Porém, uma eu das posso coisas acreditar de em que Deus, eu posso ser tenho cristão e não quase preciso ser absoluta homofóbico. certeza de que Deus não existe. Não, É porque a Deus Bíblia. existe. Primeiro, a Bíblia, os cristãos, para justificarem as coisas horríveis que existem na Bíblia, eles falam que está tudo no Velho Testamento. Aí Jesus veio e trouxe um Novo Testamento. Esse Novo Testamento de Deus, de Jesus, já não está servindo mais. Então, o que se está acontecendo? A ressignificação da Bíblia. Pessoas como você, Edmilson, que algumas coisas aceitam, outras coisas não. Tá faltando LGBT hoje. Calma aí, gente. Calma aí. Tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Deixa a Carol terminar. Depois vamos deixar o Jorge falar também, que o Jorge não falou. Vamos lá. E Vai, assim, vai, Oca. Edmilson, você é uma prova disso, porque eu tô nesse chat aqui com o Antônio, quanto tempo? 3 meses, máximo? Pouco. Eu já vi o quanto você mudou. O quanto a sua cabeça já mudou. Então, Então, assim, quase... a gente ressignifica Deus. A gente ressignifica Deus. Não só a Bíblia, mas Deus itself, Ele mesmo, a gente ressignifica, porque Ele não cabe, dependendo da época, da época que a gente está vivendo, a gente tem que criar um outro Deus, que Ele já não se encaixa mais na realidade.